No jornal de hoje você vai ver: Marcelo Calmo apresenta projetos para 2018. Uber chega no Vale do Taquari. Terminou o prazo para pagar o IPVA. Atenção às penalidades. E ainda, Unimed promove projeto Movimento Mude um Hábito. Essas e outras notícias a partir de agora. O Jornal do Univates, primeira edição, está no ar. Olá, boa tarde. Estão abertas as inscrições para o vestibular de inverno da Univates. O processo seletivo para o segundo semestre de 2018 tem vagas em 38 cursos de graduação e tecnológicos. Os candidatos podem se inscrever até o dia 5 de junho pelo site univates.br/vestibular. O valor da inscrição é de R$ 40, sendo isentos do pagamento da taxa os estudantes que prestaram os vestibulares de verão complementar ou especial. Ontem, o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, palestrou em uma reunião almoço na Associação Comercial e Industrial de Lajeado, ACIL. O assunto: o futuro é agora, um olhar para 2018. Baseado no trabalho que vem fazendo na Prefeitura de Lajeado, Marcelo Calmo apresentou as principais projeções para 2018 no município. Momento de compartilhar os planos com os empresários da cidade. A nossa tarefa é justamente compartilhar a cidade que a gente vem construindo, a cidade que a gente quer com a nossa comunidade. Então, compartilhar acontecimentos e projeções futuras é sempre muito bom. E, na eventualidade de precisar alguma correção de trajeto, a gente também pode estar fazendo, porque esse bate-papo, essa informalidade é sempre construtiva e importante para o desenvolvimento como um todo. Além disso, foi espaço para prestar contas e atualizar a comunidade sobre o plano diretor, esse que é um dos principais focos do governo. Nós faremos uma retrospectiva do ano de 2017, as conquistas do que a gente conseguiu fazer, de uma maneira bem rápida, até para fazer a finalização do ano e projetando o ano de 2018. E sobre 2018, talvez um dos grandes projetos que a gente tem pela frente é justamente o encaminhamento do plano diretor para a Câmara de Vereadores, um projeto que está quase concluído. Faltam alguns debates e a gente vai ter oportunidade de ver quais são as novidades que esse plano diretor vai estar trazendo. Espaço importante que abre mais uma linha de comunicação entre o Poder Executivo e a comunidade lajadense. E o exemplo de cidades que têm dado sucesso, isso é tônica. E a gente tem procurado fazer isso em todas as ações, seja na educação, onde a gente convoca a comunidade a contribuir também para o desenvolvimento da educação, seja na saúde, seja no plano diretor, que a gente traz esse debate e a gente adota esse constante diálogo com a comunidade, com as entidades representantes da comunidade, para traçar o melhor caminho possível para Lajeado. Maneira também de dar ferramentas para os empreendedores. A grande finalidade da Prefeitura é justamente induzir o crescimento e o empreendedor ter a oportunidade de ter conhecimento dessas informações e ele, no seu ramo de negócio, poder utilizar essa informação da melhor maneira possível. Amanhã, a Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social, a Estado de Lajeado, não vai atender o público. Das 8 da manhã às 2 da tarde, os servidores da Secretaria vão ter um dia de capacitação no Jardim Botânico. 2 palestras estão agendadas para o encontro. Vão estar fechados também nesse dia das 2 unidades do CRAS, o CREAS e o Conselho Tutelar. O município de Antagorda recebe hoje a Assembleia Geral das Associações, na verdade da Associação dos Municípios do Vale do Taquari, ANVAT. Os prefeitos vão estar reunidos a partir das 3 horas da tarde na Sociedade Cultural e Recreativa Carlos Gomes, sob a coordenação do presidente da ANVAT, Marcelo Calmo. E a seguir, Uber chegou na região. Nós já voltamos. Voltamos com o JU. Obrigado por continuar com a gente.
Militares do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Taquari e Comando Rodoviário da Brigada Militar participam nesta semana do primeiro treinamento do Plano Anual de Educação Continuada da BM. As atividades começaram na segunda-feira e contemplam instruções práticas e teóricas de uso da força e armas de fogo, defesa pessoal e abordagem policial. Ontem, o aperfeiçoamento ocorreu no estande de tiro da 19ª Delegacia de Polícia Regional de Lajeado. O curso tem duração de 50 horas e é ministrado por oficiais que atuam no CRPO e 22º Batalhão de Polícia Militar de Lajeado. Estamos de volta e, na verdade, o prefeito de Arroio do Meio solicitou providências da empresa gaúcha de rodovias EGR para reduzir os acidentes registrados na altura do quilômetro 77 da rodovia estadual 130, onde um motociclista morreu em colisão com uma carreta. A empresa deve ampliar a sinalização com a colocação de tachões no trecho da pista. A lei que regulamenta os aplicativos de transporte privado de passageiros do Brasil, como o Uber, foi aprovada em março pelo presidente Michel Temer. O serviço já está disponível em algumas cidades do Vale do Taquari. O aplicativo de transporte Uber chegou a Lajeado e está em funcionamento desde sábado. Mesmo com a Lei 13.640, que aprova esse serviço no Brasil, cabe aos municípios regulamentar ou não o serviço. O município de Lajeado ainda não tem essa regulamentação, está sob análise e em estudo junto com o prefeito. Então a gente sabe que existem aplicativos e transporte pago pelo Uber, mas está sendo monitorado pelo Departamento de Trânsito. Hoje, esses veículos trabalham irregular perante o município. Então, a gente está monitorando, está estudando junto com o jurídico, junto com o prefeito, quanto à regulamentação ou não do referido trabalho. Até agora, são 8 os motoristas cadastrados no município. Além de Lajeado, eles atendem Teutônia, Estrela, Arroio do Meio e Encantado. A gente está fazendo um levantamento de vários municípios aqui do estado. Isso é um aplicativo, tendo em vista a lei federal ter sido aprovada, que veio muito rápido. Foi logo aplicado, logo tem veículos, a gente percebe que estão trabalhando. A gente já viu outros municípios que já aprovaram a lei na Câmara de Vereadores e está com o prefeito dos seus municípios. Nós já solicitamos documentação e modelos de projeto de lei de outros municípios, como Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, para nós termos uma base do que diz a regulamentação municipal. Então, isso é sob análise, isso já está no nosso jurídico, a gente pediu pressa, mas eu acredito que dentro de 30 dias será solucionado se o prefeito vai regulamentar ou não. A gente também está no aguardo, porque a gente vê que as pessoas, a população, sim, usa esse tipo de trabalho, mas tem o outro lado, que são os sindicatos taxistas, que não são muito favoráveis. Então, a gente, a primeiro momento, está monitorando e a gente vai aguardar também a posição do prefeito quanto a isso. Na comunidade, as opiniões são diferentes. Para mim é um transporte super comum usar e com certeza, assim, deveria ter mais aqui em Lajeado, mais do que o normal, né? Porque táxi a gente usa em qualquer esquina tem, mas às vezes a gente quer ir para um lugar mais discretamente, eu acho que o Uber seria uma ótima opção. O Uber, eu acredito, vai beneficiar bastante nós, né? Eu acho que vale a pena, tem que ter mesmo, tem que vir e eu sou a favor. Com certeza eu vou precisar do serviço deles e vou procurar. Eu acho que tem que ser bem discutido, né? Fazer, digamos, os vereadores discutir mais esse assunto na opinião pública, né? Regularizar isso aí, até porque parece que tem gente clandestina já no mercado, né? E quem vai fiscalizar? Então eu acho, a minha opinião é que tem que fiscalizar bastante isso aí, né? Que pode prejudicar uma parte, ajuda uns, mas prejudica outros, né? Segundo o coordenador do Departamento de Trânsito de Lajeado, se os condutores estiverem trabalhando de forma irregular, podem levar multas. No primeiro momento, se a gente detectar que esses veículos estão trabalhando irregular, isso cabe a uma autuação que está no Código Brasileiro de Trânsito, que é auto de infração, e também valores com pontuação na carteira. E sendo isso abordado e detectado que está trabalhando irregular, é feito um documento encaminhado para o Ministério Público, abrindo um processo administrativo para averiguar o fato. Então, tudo isso pode sim vir a acontecer, mas a gente, a primeiro momento, está só monitorando e verificando o crescimento dessa atividade. E agora a gente fala sobre o tempo. Nas próximas horas ainda vamos ter a presença de nuvens na região, mas o sol também deve aparecer.
As temperaturas vão depender do comportamento da nebulosidade. As máximas nessa tarde podem chegar aos 32 graus. Veja as temperaturas para amanhã. Voltamos com o JU. Na segunda-feira terminou o prazo para pagamento do IPVA. Desde então, todos os veículos que andarem com o imposto vencido podem ser multados. Além de estar com a documentação em dia, é importante ter atenção na hora de dirigir. O prazo final para pagamento do IPVA terminou. Os lajadenses, que representam a maior frota da área de abrangência da Delegacia da Receita de Lajeado, pagaram cerca de 25 milhões de reais, restando cerca de 4 milhões do que havia sido esperado. A inadimplência alcança 14%, números que agora vão refletir nas ações da polícia pelas rodovias. Todos que trafegarem com o documento vencido podem ser penalizados. É necessário estar com a documentação em dia. Como a gente sabe, está vencendo os licenciamentos todos nesse período, se eu não me engano venceu no início dessa semana, né? Então, para rodar, depende do final da placa. Deixar bem claro que o prazo para pagamento é uma coisa e o licenciamento é outra. A validade do documento, ela depende do finalzinho da placa. Ali, se você olhar o último dígito, vai variar, né? Final 1, 2 e 3 é final de abril, final 4, 5 e 6, final de maio, final 7 e 8, final de junho, e final 9 ou 0, final de julho. Essas datas é que valem para a questão de rodar, de circulação. Além de estar dentro das regras de documentação, é importante dirigir dentro das normas. Nesses 4 primeiros meses do ano, a PRF de Lajeado já identificou algumas infrações recorrentes. É a falta do uso do farol ligado, né? Como todos sabem, aí é obrigatório utilizar o farol ligado quando transitar em rodovias. Então essa tem sido a infração mais encontrada pelos policiais. Outra situação que nos chama a atenção é a questão da ultrapassagem, não necessariamente em local proibido. Deixar bem claro que a ultrapassagem, ela às vezes é permitida pela sinalização, mas ela tem que ser executada de modo a não colocar outros condutores em risco. Então o pessoal tem que evitar. Um dos principais problemas no trânsito é a falta de atenção, e o celular tem ajudado nisso. É uma infração difícil de ser verificada, porque o condutor ele não é bobo também, ele vai verificar que tem uma viatura da polícia, ele vai jogar o celular para o outro lado e a gente não consegue fazer essa verificação da infração. Mas a gente pede aí o bom senso do usuário para ele não utilizar, né? Hoje tem alguns mecanismos, os próprios veículos têm a condição de fazer a ligação, seja ela no próprio controle do veículo, né? Ou usando o viva voz, o celular, e aí acaba tirando um pouco menos da atenção do usuário, né? Seguir as leis estabelecidas para a estrada e ter atenção ao trânsito é fundamental. É isso que vai assegurar a vida de quem estiver dentro do carro ou fora. As vias, em geral, ela é um espaço coletivo, né? Tem várias pessoas envolvidas ali, os condutores, tem pedestres, tem ciclistas, alguns com atenção maior, vários problemas na cabeça de cada um, né? É importante que as pessoas entendam ali que é um espaço coletivo, não é a sua vontade própria que vai prevalecer sempre. É necessário ter atenção, ter os cuidados necessários, que às vezes a conduta de um outro usuário vai fazer você reagir e você tem que estar preparado para tomar a atitude certa no momento certo. Realmente é importante ter muita atenção ao dirigir. A Universidade do Vale do Taquari participa de hoje até o dia 29 de abril da 7ª Fest Leite Antagorda. Pelo setor da feira estar alinhado com uma das áreas prioritárias da instituição, a produção de alimentos, a Univates apresenta iniciativas realizadas pelo Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Programa de Pós-Graduação em Sistemas Ambientais Sustentáveis, além das atividades do Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari, o Tecnovates, e do Unianálises, o Laboratório de Análises da Univates.
O Brasil foi um dos 25 países que mais movimentou dinheiro com o turismo no ano passado, ficando na 16ª posição na comparação global elaborada pela Organização Mundial do Turismo. Segundo o levantamento, os turistas brasileiros gastaram 19 bilhões de reais no ano passado. No primeiro trimestre de 2018, segundo dados do Banco Central, a tendência deve se manter a mesma. E a seguir, Unimed divulgou projetos para a imprensa. Nós já voltamos. Voltamos com o último bloco do JU. Hoje a imprensa do Vale do Taquari teve um encontro diferente. Momento de cuidar da saúde em meio à natureza e conhecer o projeto Movimento Mude um Hábito. Um projeto nacional da Unimed, o movimento Mude um Hábito incentiva as pessoas a buscarem uma vida mais saudável. O movimento é Mude um Hábito, entendendo que a gente pode começar por somente um hábito. Eu escolho ou adquirir uma vida mais saudável a partir do sono de 8 horas, ou eu posso deixar o celular mais de lado e começar leitura novamente, esse um hábito tão interessante que a gente já teve mais, né? Também a tomar 2 litros de água por dia, ou mesmo uma caminhada de 30 minutinhos por 5 dias de semana, não precisa ser todos os dias, mas 5 dias já está valendo. Pessoa sedentária, né? Lembra? É só 30 minutos, 5 dias da semana, né? E tem tantas outras coisas, frutas, 3 frutas por dia, um prato colorido. Mas é claro, não vamos começar por tudo isso, que vai ser impossível. Então vamos começar por um. Vamos dizer que eu vou adquirir, eu quero tomar mais água. Eu tomo 1 litro e pouco, eu quero tomar 2 litros de água. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que focar nesse meu objetivo. Eu preciso, então, buscar essa mudança a partir de um planejamento. O que eu vou fazer para tomar uma água mais geladinha, que é o que eu gosto, né? Então, foco, planejo e depois eu persevero. Fala-se hoje em pelo menos hábitos simples, a gente trabalha 21 dias repetidos. Para eu adquirir um hábito, em 21 dias, a partir de 21 dias eu tenho condições de adquiri-lo. É só a gente ter muita perseverança, a gente pensar pequeno em coisas pequenas. À medida que eu dou o primeiro passo, é possível que eu consiga adquirir outros hábitos, mudar outras questões da minha vida e ter realmente uma vida bem mais plena, né? Tudo começa com alongamento, depois meia hora de trilha ecológica em meio à mata do Jardim Botânico, para terminar um momento de meditação e reflexão. Para que a gente consiga respirar um ar puro, refletir um pouquinho sobre a vida da gente, mexer o corpo, dar uma suada, né? A gente vai fazer alguns checkpoints durante o encontro para a gente lembra da água, lembra da fruta e no final desse nosso encontro, já estou te adiantando, né? Nós teremos um momento de meditação, de um encontro com a gente mesmo. A gente sabe que um dos hábitos mais complexos é o equilíbrio emocional, né? A gente às vezes consegue atividade física, a gente consegue uma alimentação mais saudável, mas equilíbrio emocional depende muito da meditação, de eu me encontrar comigo mesma, né? De eu conseguir esquecer o estresse, as cobranças, as metas, que é o nosso dia a dia. O nosso modelo de vida hoje pressupõe que a gente seja estressado, que seja muito elétrico, e não há necessidade. Mas a gente tem que fazer esse encontro com a gente mesmo, entender que é possível mudar e ter uma vida um pouquinho mais equilibrada e saudável. Segundo o diretor técnico, o importante é a prevenção da saúde. O mundo está doente. Não é por nada que os nossos governantes se reúnem e tentam buscar alternativas, ações, no sentido de reverter tudo isso que nós estamos fazendo de ruim para o nosso mundo, não é? Nosso corpo não é diferente. O corpo depende de a gente poder fazer coisas positivas para que ele se sinta bem. Infelizmente, ao longo da vida, a gente vai tendo ações não tão positivas. As ações do bem, as ações que nos trazem prazer, as ações que nos trazem felicidade, elas fazem com que o nosso corpo fique mais saudável. A campanha é isso. Vamos buscar a saúde. É verdade, temos que tratar as doenças, mas se a gente puder preservar a saúde, evitar as doenças, esse é um caminho muito mais simples, muito mais fácil. No teu organismo, uma coisa boa puxa outra coisa boa. Na sociedade, tu te sentindo feliz, as pessoas ao teu redor vão também buscar a felicidade. E entre as instituições é a mesma coisa, não é? Uma instituição positiva, ela acaba estimulando que outras instituições se agreguem, sejam positivas também. Uma espécie de corrente do bem. É a busca da felicidade, sem dúvida. Que bacana, é fundamental cuidar da vida. Na presença de autoridades municipais e convidados, aconteceu na terça-feira no Centro de Cultura e Turismo Bertoldo Gaussmann o lançamento da Mindfest 2018, da qual fazem parte o Park Shop Fest e o Festival do Chucrute.
No dia 17, uma das atrações vai ser o Grupo TOL. No dia 18, vai ter baile da melhor idade, torneio do boi e show com Mr. Clank e Sputnik. Já no dia 19, ocorrem os tradicionais jogos germânicos, entre outras atrações. E no dia 20, domingo, os Grenais e show com Thomas Machado. No dia 1º de julho, a partir das 4 horas da tarde, mais uma atração sobe ao palco do Teatro Univates, a peça O Menino que Aprendeu Cedo Demais. A narrativa conta a história de um homem que, ao voltar para casa onde cresceu, volta à infância quando entra no sótão onde brincava. Mergulhado no clima saudosista, imagens de momentos vividos ali voltam à sua mente e personagens passam a contar uma história de aventuras e desafios, criando um clima de cumplicidade com a plateia. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Univates com valores entre R$20 e R$40. Nós vamos ficando por aqui, mais notícias às 6h30 na segunda edição do JU. Obrigado pela sua companhia e tenha uma boa tarde.